Em mais um abuso absurdo, o Alexandre de Moraes negou ao Felipe Martins o uso de determinados slides numa apresentação que seria as alegações finais do Felipe Martins, né? Isso é uma violação direta do princípio da ampla defesa, né? Eu já expliquei para vocês aqui que a atividade de julgamento, você julgar um fato, é uma atividade que envolve um monte de riscos. Você pode estar errado num monte de coisa, tem erro com relação ao fato que aconteceu, as provas sobre os fatos que aconteceram, como enquadrar aqueles fatos na lei. Tem um monte de incertezas que podem dar erro, né? Ao longo da história humana foi se desenvolvendo uma série de requisitos ou controles sobre o processo judicial para minimizar esses erros. Não é que zere os erros, não é que o julgamento não tenha nenhum erro, mas você acaba tendo o menor número de erros possíveis. E esse conjunto de controles que é colocado sobre um julgamento para garantir o menor número de erros possível se chama devido processo legal. Há hoje uma espécie de consenso no mundo inteiro de que o devido processo legal, você deve ter esses requisitos. Todos os países desenvolvidos têm esse tipo de coisa, e existe um motivo por trás de cada um desses controles, que é justamente para evitar erros que já aconteceram no passado, né? Infelizmente, a gente sabe que esse processo do Felipe Martins, que é o mesmo processo do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, cheio de erros, cheio de problemas, né? Furou um monte de pontos do devido processo legal. E agora furou mais um. A defesa do Felipe Martins tinha preparado um PPT, uma apresentação para fazer, né, nas alegações finais. O julgamento dele deve acontecer agora na terça-feira. E o Alexandre de Moraes recusou, falou que não pode porque tem slides que não são pertinentes e não sei o que lá. Isso fere a ampla defesa. O que é a ampla defesa? A ampla defesa quer dizer que a defesa tem o direito de usar qualquer coisa para provar o seu ponto num julgamento. Tá? Não precisa se ater ao que está no processo, ela pode usar qualquer elemento para fazer o seu caso. Por quê? Porque é justamente aquela visão da simetria. O Estado, o promotor, é muito mais poderoso do que a defesa. O promotor, ele tem toda a Polícia Federal para fazer investigação, um monte de gente para investigar, coletar prova, não sei o que lá, não sei o que lá. A pessoa que está se defendendo tem só o advogado dela e as coisas que ela tem, ou seja, ela não tem a mesma força para se contrapor ao Estado. E daí se permite esse tipo de coisa para evitar um pouco esse tipo de mitigar essa simetria, né? E a Procuradoria só pode usar o que está no processo, mas a defesa não, a defesa pode usar qualquer coisa que ela queira como elemento de prova para tentar fazer o seu caso na defesa. Verdade seja dita, ninguém acha que vai mudar nada. Mas vamos entender o que aconteceu aqui, o absurdo que é essa violação que o Alexandre de Moraes cometeu, né? Eu sou Peter Turguniev, esse canal é o Ancapsu e essa notícia foi sugerida por esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora, Oxicoco e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. O Alexandre de Moraes negou slides que a defesa do Felipe Martins pretendia usar em julgamento, alegando que essas coisas não eram pertinentes ao processo e que não estavam no âmago do processo e coisa e tal, sendo que, como eu falei para vocês, isso é irrelevante. A ampla defesa, que é um dos requisitos do devido processo legal, garante a defesa o direito de usar o que quer que ela queira. É verdade, você tem a preocupação com o movimento protelatório, mas as alegações finais já estão definidas em um determinado período de tempo, se não me engano é meia hora. Então meia hora ele tem ali para expor as alegações finais. Então não há que se dizer que há qualquer tipo de medida protelatória ou coisa para atrasar o julgamento, né? Então não tem por que não aceitar qualquer coisa que seja levada pela defesa nessas alegações finais. Eu vou mostrar para você o que é que o Alexandre de Moraes criou de confusão com a história, vocês vão entender. Tá aqui, ó, no vídeo do Jeffrey Chikini, que é um dos advogados do Felipe Martins. Ele mostra aqui alguns desses slides que ele pretendia fazer isso daqui, ó. Esse aqui era um dos slides. Dinheiro não tenho, mas a polícia eu tenho, diz Flávio Dino em conversa com o Fufuca. Você lembra que o Fufuca era o ministro dos esportes no governo Lula e teria dado essa declaração em setembro, né? Dinheiro não tenho, mas a polícia eu tenho, diz o Flávio Dino em conversa com o Fufuca, né? E, bom, você pode falar assim, mas o que isso tem a ver com o caso do Felipe Martins, né? O que isso tem a ver com o caso... Não interessa, meu amigo, ampla defesa. A defesa tem o direito de falar lá o que quer que seja, legal, o que quer que seja. Eu consigo imaginar
que o advogado do Felipe Martins iria trazer essa coisa aqui no intuito de dizer que, olha só, esse tribunal não é um tribunal isento. E é uma causa que ele pode fazer perfeitamente, porque, vamos combinar, não interessa se vai ter esse PPT ou não vai ter o PPT, se vai ter esse slide ou não vai ter essa slide, você sabe qual vai ser o resultado desse julgamento, você não sabe? Eu também já sei, todo mundo já sabe. O Felipe Martins já sabe também, né? Aqui, ó, outro ponto aqui, ó. Flávio Dino, Bolsonaro é um serial killer e seu mandato precisa ser interrompido, né? De novo, ele está deixando claro que a suspeição do Flávio Dino. Esse é evidentemente o ponto claro aqui. O Flávio Dino não gosta do Bolsonaro, e tem motivos para isso. O Flávio Dino é político de origem, né? Embora ele tenha tido uma carreira como juiz lá no Maranhão, o grosso da carreira dele é como político, e é evidentemente de político que não gosta do Bolsonaro, de facção contrária à do Bolsonaro, né? Então, mas não tem nada a ver com o processo. Não interessa, ampla defesa, ele tem o direito de alegar isso daqui. E dizer que não tem nada a ver com o processo não é bem assim, porque exatamente o fato de você apontar a suspeição de um dos juízes tem a ver com o processo, né? É um ponto que é relativo ao processo. Aqui, ó, o ministro das Relações Exteriores e o tal do assessor internacional não deveriam nem ter entrado, e já passou da hora de saírem. Causaram danos graves ao Brasil com uma política externa inconstitucional à luz do artigo 4 da Constituição. Qual a vantagem de isolar o Brasil do mundo, né? Essa foi a crítica do Flávio Dino ao Felipe Martins, que é o ministro de Relações Exteriores, que era o Ernesto Araújo na época, e o tal do assessor internacional, que era o Felipe Martins. Ou seja, o Flávio Dino, em março de 2021, criticando o Felipe Martins, o que mostra, mais uma vez, a suspeição. O Flávio Dino não deveria poder votar nesse julgamento, porque é um ponto de vista, é um argumento da defesa bastante razoável nesse assunto, né? Coronavírus e bolsonarismo são doenças que desafiam o país, diz o Flávio Dino, né? Então tá aqui o Flávio Dino compartilhando uma reportagem do Leonardo Sakamoto, do UOL, e dizendo que o coronavírus e o bolsonarismo são doenças que desafiam o país. Então, mais uma vez, qual que é a tese da defesa aqui? A tese da defesa é a suspeição do Flávio Dino. E aí, vamos ver como é que vai ser isso. Tá muito evidente por que o Alexandre de Moraes não gostou, porque viu esse negócio como um ataque ao Flávio Dino, mas é para ser, porque de fato o Flávio Dino é suspeito nesse caso, ele é um cara que já tem um posicionamento político amplamente contrário às pessoas que estão sendo julgadas, não só ele, quanto o Zanin também, e eu diria que o Alexandre de Moraes também. A única pessoa que poderia se dizer isenta nessa história, porque até onde eu sei, não colocou críticas, pelo menos não colocou críticas muito pesadas contra Bolsonaro, muito insistentes, é a Carmen Lúcia. Muito embora ela tenha sido indicada, acho que pelo Lula, né, ou pela Dilma, não lembro, foi indicada pela oposição ao Bolsonaro, mas, de qualquer forma, pode-se imaginar que isso não é um fato desabonador para ela, né? Enfim, aqui, ó, outra coisa. Flávio Dino diz que Polícia Federal está a serviço da causa de Lula e do Brasil. Isso aqui no momento que o Flávio Dino era o ministro da Justiça do governo Lula, né? E nesse momento, boa parte das investigações que foram feitas e que, em determinado ponto, resultaram no, entre aspas, processo do golpe, né? Foi feito nessa situação, em que o Flávio Dino comandava a Polícia Federal como ministro da Justiça. A tese, para mim, parece muito clara e uma tese perfeitamente razoável. O Jeffrey Schickini sabe que a decisão da primeira turma já está tomada. Eles já vão, de qualquer forma, condenar o Felipe Martins. Ele já está preparando o recurso. E é isso aí. O Flávio Dino é um voto suspeito nesse julgamento, evidentemente que é, né? E, de novo, a decisão do Alexandre de Moraes de proibir esse tipo de coisa é uma decisão inconstitucional, é uma decisão que viola o devido processo legal, porque viola o controle da ampla defesa, que é justamente a permissão de que a defesa use qualquer elemento para tentar fazer o seu caso nesse julgamento, né? Muito triste o que vai acontecer, ninguém espera outro resultado da votação que vai acontecer, do julgamento que vai ter na terça-feira agora. Realmente é muito triste, é o que eu falo para vocês sempre. O STF, a justiça brasileira como um todo, vai levar um tempo muito grande para se recuperar do dano que o Alexandre de Moraes está causando a ela. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.